bem, depois dessa canção, nós vamos para o quadro Teologando, em que nós iremos falar sobre oração contrária. Vinheta aí do Teologando. Em Provérbios 18 e 21, nós temos a seguinte declaração: a morte e a vida estão no poder da língua. Eu tenho ouvido falar sobre oração contrária e resolvi estudar sobre o assunto para apresentar nesse Teologando. Primeiramente, algumas coisas precisam ser esclarecidas para depois chegarmos a uma conclusão. A definição básica que todo cristão precisa aprender é que oração é a conversa entre o crente e o seu Senhor. As nossas orações, elas são direcionadas a Deus. Agradecimentos, louvor, petições, causas que aos nossos olhos são impossíveis, tudo isso levamos ao nosso Criador nessa disciplina de comunicação. A maneira como Deus vai responder depende de alguns fatores ensinados pela Bíblia, tipo, estar dentro da vontade de Deus, a oração ser da vontade de Deus, pedir com fé, ter perseverança e alguns outros tópicos. O que eu pude perceber a respeito da chamada oração contrária, ou seja, a oração ao contrário, que é uma oração em que alguém se opõe ou pede a Deus um castigo para outra pessoa. Eu não sei se nesse tipo de pedido para que Deus trate com o outro possa existir maldade. Eu não vou me arriscar aqui, pois Deus é o único que sonda os corações. Mas a certeza que temos que a oração contrária é uma oração feita por crentes que exercem seus dons espirituais. E esse tipo de oração não é uma prece feita invocando os poderes das trevas para agir sobre a pessoa, mas sim, é um pedido a Deus. Eu queria que você pensasse, você acha que Deus atenderia esse tipo de oração egoísta e mesquinha? Um Deus que conhece o mais profundo do nosso coração, mesmo que por meio de um argumento maquiado de bondade, você acredita que Ele fará? Esse tipo de oração que tem o objetivo de prejudicar outros vai contra o ensinamento de Jesus. Inclusive, o Cristo nos ensina: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Então, temos a obrigação de abençoar e não amaldiçoar. Esse tipo de atitude com o nome de oração, na verdade, é uma bruxaria ou encantamento gospel. Quem deseja que o pior aconteça com o outro é o diabo e não os filhos de Deus. Aproveitando, vamos interpretar melhor o texto que foi lido no início do Teologando, Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Esse texto é interpretado erroneamente, dizendo que se trata de oração contrária. Mas se observarmos este capítulo 18 de Provérbios, nos versos anteriores, eles instruem sobre as vantagens de controlar aquilo que iremos falar. E nos versículos 20 e 21, continua advertindo aqueles que falam demais. Poderíamos interpretar o texto da seguinte maneira: o homem vai sofrer as consequências de suas palavras. Para complementar, é importante seguir o conselho de Tiago, que diz: se alguém não peca no falar, tal pessoa seria perfeita. Para terminar, se você acha que fizer esse tipo de oração para você, não precisa ficar com medo. Nenhum encantamento terá efeito sobre os filhos de Deus. Se Jesus é o Senhor de sua vida, pode se agarrar nas promessas do Salmo que diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. E peça ao Senhor para que essa pessoa chegue à conclusão que esse tipo de atitude é errado e antibíblico. E se houve alguma ofensa que ocasionou esse tipo de oração, perdoe. Perdoe e siga os passos do Senhor. Este foi o nosso Teologando de hoje.